Salve, salve, torcida Fúria Independente. Já faz um tempinho aí desde o nosso último episódio aí do podcast. Estamos indo para o episódio 3 do nosso Papo de Fúria. Então, primeiramente, aqui fazer o agradecimento mais uma vez ao Maurício da Orb 7 Studio, que viabilizou aqui o AC Studio. Estamos aqui em Pinhais, uma honra. Então, um estúdio muito bonito aqui que está nos recebendo, tá? Valeu, Maurício. E também agradecimentos aqui ao nosso presidente, o Everton, né, ao Sombra, por todo o trabalho prestado aí. Vamos que vamos para cima. Patrocínios. Então vamos lá para os nossos parceiros aqui que ajudam a viabilizar esse programa. Consult7.com.br, contabilidade fácil e lúdica para sua pessoa física ou empresa, sedes no Centro, Boa Vista, Santa Felicidade e Batel. Está precisando de consultoria para sua pessoa física ou para sua empresa? Aciona lá consult7.com.br. Conte com a melhor equipe de contabilidade da cidade de Curitiba. Coaxial Telecomunicações, especializadas em instalação e manutenção de estações, torres e redes de telecomunicações, instalações indoor e outdoor, equipamentos e torres em telefonia celular. Está precisando de instalação de estações, torres e rede de telecomunicação? Chame quem entende, chame a Coaxial Telecomunicações. Anota os números aí se estiver precisando. 41 99550 8565 ou 41 992 08 8158. Semic Digital, gráfica impecável na Professor Dario Veloso, no coração da Vila Isabel. O farol criativo da sua comunicação visual. Soluções em vitrines, banners, pancartes, metacrilato, papéis de parede e muito mais. Confira semicdigital.com.br e Bebidas Tissot, um clássico do paranismo aí no coração do seminário, para você aí que precisa pegar as bebidas para sua festa, festinha de criança, pegar aquela cerveja especial, vá lá na Bebidas Tissot. Beleza, rapaziada? Estamos aqui com dois grandes convidados, tá? Temos aqui o Rafael, que é um farmacêutico, pós-doutorado, né? Pós-doc. E temos a Kátia, da bateria, nossa grande integrante, que hoje nós vamos trazer aí o assunto do Outubro Rosa. Como vocês sabem, o Outubro Rosa já faz aí uns bons anos, que ele é um mês temático na conscientização do tratamento e combate, por assim dizer, do câncer de mama, né? Então hoje será um podcast mais para a linha consciente. Então convidamos aí a todas as mulheres de diferentes torcidas. Se não tiver envolvimento com torcida não tem problema, mas assista o programa, que o programa hoje é especial, tá? E então estamos aqui com a Kátia, né? Vamos fazer uma apresentação, né? Então, Kátia, vamos começar do básico, né? Como que o Paraná Clube te escolheu? Como que você virou paranista? Como que isso aconteceu? O meu pai é paranista, mas ele nunca foi assim, de ir em jogos, né? Me levar nos jogos. E depois a gente veio morar no Caponembuia, perto do Pinheirão. Eu comecei a ir sozinha. Fugia. Eu moro na rua do Pinheirão. Fugia, ia lá, assistia o jogo, voltava. E esse amor foi crescendo, né? Aí depois casei, daí me afastei um pouco, porque daí não era, né, paranista. Não adianta, a gente tem que casar com o paranista. Paranista tem que casar com paranista, coxa branca tem que casar com coxa branca. E passou, voltei de novo para a torcida, né? Mas os jogos que dava para eu ir, eu ia. Aí depois casei de novo, não deu certo, voltei de novo. E assim foi. Aí conheci o meu atual marido na torcida. Uhum. A gente se conheceu através das redes sociais. E daí comecei a participar mais, né, da torcida. Foi quando a bateria abriu um chamado para mulheres. E eu falei para ele, eu vou. E meu marido faz parte do material, né, há 15 anos. Esse mês ele faz 15 anos de material, só de material. Aí eu fui muito bem acolhida pelo Daniel, pelo Thiago. E ali eu estou há 5 anos. Aí que eu me envolvi mais, né, na torcida, nas ações sociais que a torcida faz. O CEMEI que eu trabalho, eles fazem ação lá. O meu CEMEI tem um projeto de horta, leva né, as hortaliças para a ação da torcida. Enfim, a gente formou uma segunda família dentro da torcida. Cara, que bacana. E qual que foi, assim, o teu primeiro contato junto à Fúria? Quando que você entrou? Você lembra mais ou menos? Assim, você falou que eu tô na torcida agora. Foi em 2014. Uhum. Aí comecei devagarzinho, né? Daí ia um pouco. Aí comecei a ter mais amizades, fazer mais amizades. Queira ou não, o pessoal fala, né? Não podia ir lá porque você tem que fazer
fazer parte da torcida mesmo, não pode ir chegando assim. Tem muitas pessoas que têm essa visão de fora. Sim. E foi muito, ao contrário, fui muito bem recebida. Sempre um respeito, assim, dentro da torcida. Eu, por chegar lá mulher sozinha, né? Hoje eu tenho a minha filha que me acompanha desde os seus 7 anos de idade, dentro da torcida. Hoje ela já está com 17. E eu respeito, né? A família que a gente acaba formando ali dentro. Daí, logo já casei, né, com o Paulo, bem conhecido ali no material, o pessoal, tudo assim. Então, sim. Aí daí veio a história do Maurinho, que me ajudou bastante. Hoje, o Neguinho, né, que já é mais parceiro também, junto de mim e do meu marido, da minha filha. É um local, assim, que eu chego e falo assim, não posso ficar hoje que eu vou trabalhar. Uhum. Eu deixo ela lá, nos ensaios. Alguém sempre deixa ela em casa para mim, ou chama um Uber para ela. Então, assim, é um lugar que eu sei que ela está mais protegida do que estivesse na rua. Sério, sabe? importante isso. Uhum. Importante. Até eu vejo isso como um feedback bem positivo aí para a torcida, né? Porque uma filha você acreditar que ela está em segurança e dentro de tudo que você vê, né, do que você vive lá dentro, eu acho que isso é muito importante, né? Você falou do Maurinho, foi teu começo na bateria, né? Isso, Você tem algumas lembranças assim com ele? Eu tenho, ele me ligando direto, que eu não era para me desistir nunca, porque quando a gente descobre que a gente está com câncer, é a primeira coisa, vou morrer, né? Vou morrer e deixar filho, deixar tudo. E daí comecei o tratamento e ele sempre ligava, Kátia, como que você tá? Kátia, você precisa de alguma coisa? Kátia, vamos pegar o que você precisar pegar, fazer uma rifa, né? Para te ajudar no tratamento. Graças a Deus, eu tenho um plano de saúde e ele me apoiou bastante, né? Sim. Me apoiou nos remédios, me apoiou nos exames, em todas as cirurgias, então me apoiou muito. Sim. Sempre agradecia, né, claro. Graças a Deus, não precisei, né, pegar. E ele sempre estava ali, chamava meu marido num canto. Às vezes meu marido falava assim, o Maurinho me chamou lá no canto, perguntar como que você tá, porque ele pergunta, você sempre está bem. E ele falou, não, realmente, né? E meu marido falou, não, mas ela está bem, ela está bem. E você, como que você está, Paulo? Né? Como que está a Duda? Como que está? Sempre essa preocupação, sabe? Com o nosso psicológico. O financeiro também, que ele sempre quis ajudar, a gente, graças a Deus, a gente sempre, né, conseguiu. Uhum. E era um carinho enorme, assim. Então, o pouco tempo que eu fiquei, assim, com ele foi nessa parte. Até nessa época meu marido se acidentou também, foi um acidente bem feio de moto, e a torcida novamente foi a que nos ajudou, então foi tudo junto, assim. Eu lembro, chegou a ter uma corrente, né, de isso, apoio. fizeram para ele. Nossa, a gente levava, ele ia para a sede, assim, na hora que ele tinha que ir no banheiro, o Maurinho pedia para ficar os meninos ali, para ninguém deixar ele entrar, ninguém entrar no banheiro, porque eu tinha que acompanhá-lo, sabe? Então, assim, coisas assim que você não vê na família, às vezes. Um cuidado humano. Um cuidado, e eu, enquanto no meu tratamento, e ele, nesse acidente que ele teve, a gente teve muito apoio, muito mesmo. Cara, isso é um feedback muito especial de ouvir, assim, muito especial, né? Você me contou brevemente um pouco do teu histórico de vida. Importante puxar esse do Maurinho, porque o Maurinho sempre foi um apoiador, assim como o Neguinho né? O pessoal ali é muito acolhedor. E tem a questão do teu tratamento que começa ali em 2019, né? Isso, foi 2019. 2018 a gente casou, e daí tem aquela 8 dias, né, de lua de mel. Daí eu fui fazer um check-up, né? Já tinha 40 anos, daí eu fui fazer um check-up e onde apareceu um nódulo. Um nódulo bem escondido, como a gente fala, né? Eu dou graças a Deus, o médico que fez esse exame, porque ele viu alguma coisa diferente, ele teve que me virar para um lado, eu tive que erguer o braço. Então, não foi um exame, assim, simples, né? Normal. Ele falou, eu estou vendo alguma coisa diferente aqui, deixa eu dar mais uma investigada. E daí, onde a gente achou, né? Aí, na época, isso foi em novembro, daí dezembro todo mundo já começa, né? Fecha o hospital, o médico viaja e tal. Até fui no Erasto Gettner, conversei com o médico, ele falou que não era nada. Ele falou assim, não, isso aí não é nada. Aí mesmo assim, eu fiquei um pouco preocupada, né? Aí em janeiro eu consegui um outro oncologista dentro do São Vicente.
onde ele pediu outros exames, ressonância, aí que a gente achou, e já estava um pouquinho maior do que quando a gente achou finalzinho de novembro. Sim. Então já tinha crescido, sabe, nesse tempo de um mês e meio, mais ou menos. Aí já fui para a cirurgia. Primeira cirurgia foi comecinho de fevereiro. Quando eu acordei da cirurgia, o médico falou assim, a gente teve que tirar um pouquinho mais do que eu imaginei que era, estava mais profundo. Olha só. Mas tranquilo, só foi não foi o seio todo, né? Uhum. Aí passou, aí comecei a sentir dor, muita dor, voltava lá. Aí ele tinha voltado o tumor. Aí ele tirou novamente, a gente fez outra cirurgia, aí começou a quimioterapia, né? Eu fiz quimioterapia branca, que a gente chama, aí fiz 2 vermelhas, aí depois eu fiz o tratamento com a Xeloda, que falei para você que eu não lembrava o nome do remédio, porque eu acho que a gente quer esquecer, né? Sim. Falei, gente, como que eu esqueci o nome do remédio? Fiquei assim a semana inteira pensando. Falei, como nossa. se fosse um trauma, né? Eu falei, não, vou ter que procurar. Eu falei, não vou mandar mensagem pro médico, senão é capaz dele dar risada na minha cara. Fui procurar. Aí fiz o tratamento com a Xeloda, mais de 6 meses. Aí no final de 2022, a gente se perde na pandemia, né? Como a gente se perde, né? Sim. Aí eu fui fazendo os exames, fui fazendo acompanhamento, onde o médico me liberou, né? Dos remédios. Mas a cada 6 meses eu faço exames. E agora eu fiquei nervosa, que apareceu um nódulo no meu seio esquerdo. Uhum. Aí já corri lá, a gente já fez exame, agora mês que vem tem que voltar novamente. Não é nada, né? Uhum. E agora, recentemente, que a gente descobriu o câncer de tireoide, né? De tireoide. Mas eu já estou que nem um pouco mais aliviada. A médica me deu todo apoio, já falando que é coisa bem simples. Estava conversando com ele agora que ele falou, não, isso é bem... E a médica mesmo falou, né? Mas é aquele negócio, abre o chão, a gente... Poxa, mas de novo, né? De novo. Eu me sinto uma mulher bomba, um carro velho. Toda vez que vai mexer, aparece alguma coisa. Aí, como 3 nódulos, um é grande, a médica falou que ela fica despreocupada porque o maligno está no pequenininho. Então, que, tipo, 99% ela vai tentar, né? Depois que abrir, que ela falou que vai ver, que vai ser, que ela vai tentar retirar tudo na cirurgia, que semana que vem a gente vai marcar. E daí depois vai para estudo ainda, ela falou, né? Daí para a gente ver se vai precisar fazer algum tipo de tratamento ou não. Mas também, se precisar de algum tratamento, coisa bem de boa, como ela falou, não é nem perto do que você já passou. Mas, enfim, é isso. Do teu histórico, assim, eu tenho 2 perguntas que eu gostaria muito de fazer. Eu acho que a primeira seria... Como que foi a sensação para você? E eu quero perguntar isso na descrição, assim, como que foi a sensação para você de descobrir que você curou aquele nódulo, que tirou, que não tinha mais aquele problema? E a segunda é que como é um problema que assola o mundo, né? Até o Dr. Rafael, daqui a pouco a gente vai pegar dados da OMS com ele, né? Do Instituto Nacional do Câncer. Então é um problema que assola as mulheres, né? E já que estamos nesse mês de conscientização, o que você, na posição de alguém que passou por isso, tudo bem, tá agora com um de tireoide que vamos tirar, e se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Mas o que você falaria para uma mulher que está nessa situação, assim, que acabou de descobrir, seja precoce ou talvez nem tão precoce? Tenha fé. Eu estou falando, mas eu estou escutando o que eu estou falando, porque é para mim também, né? Que a gente já conversou. Tenha fé. Se agarre à família, que a família é a base de tudo, né? A gente tem estudos que 70% dos maridos deixam as mulheres quando aparece um câncer, Isso é muito se não bravo. for na mama, independente de qual tipo de câncer. E graças a Deus eu tenho um marido que briga comigo, não vai desistir, pare com isso, pra cima, isso aqui. Então toda hora ele, né? É a tua fortaleza ali, minha né? fortaleza. Ele e minha filha, né? Que nem eu falei para você. Procurem um médico, né? Se não gostou do que aquele médico falou, que nem eu fui lá no Erasto, vai em outro. A gente sabe que pelo SUS, né? Como é difícil. Eu já participei de algumas, né?
falando do câncer de mama, e muita gente questiona isso. Kátia, mas você tem um plano de saúde? Você conseguiu. E quem depende do SUS? O SUS com menos de 40 anos não faz. Sim. Né? A não ser que tenha um caso na família, que nem eu, não tenho caso na família nenhum. Sim. Então, procure o quanto antes um médico, converse, tire suas dúvidas, tenha medo. Né? Eu achava que eu não podia ter medo, eu achava que eu não podia me dar esse luxo, né? E hoje eu sei que eu posso. Né? Tenha medo, mas confiando em Deus. Sim. Tem que ter esse medo, tem que ter esse... Não, poxa vida, eu não sou uma mulher, não sou super mulher, não sou de aço. Então, se deixe se sentir protegida, né? Se deixe viver tudo isso, mas com fé, sabe? Independente da religião, Deus é um só, se apegue a Deus. E não desista. Eu conheço casos que a pessoa teve recidiva, foi e voltou o câncer e desistiu. Tipo, não, cansei. Que cansa, realmente, cansa. Cansa médico, cansa exame, cansa... que nem radioterapia, eu não cheguei a fazer, né? Mas a quimioterapia, remédios, cansa. Que nem a minha autoestima já nunca foi muito, né, boa. Aí, de repente, perdi cabelo, perdi cílios, perdi sobrancelha, né? Tinha acabado de casar, tirei boa parte do meu seio. Então, a autoestima derruba, fica lá, né? Embaixo. Então, não desista. Não desista, sabe? Não desistir, eu acho que é, né, principal. Sim. O encontrar fortaleza, né? Sim. Encontrar fortaleza espiritual é muito importante, a fortaleza da família, né? Esse é um testemunho, eu acho, a gente quis escolher, né? O teu depoimento, por mais que acaba mexendo, assim, com emoções, né? Bastante. A gente quis escolher esse teu depoimento porque você é uma mulher vencedora. E mesmo que se diga, poxa, eu não sou forte, né, e tal... E eu acho que num momento como esse, né, quem já teve câncer em família, tudo tal, sabe o quão grave isso é, né? Um tratamento extremamente agressivo como a quimioterapia, uma doença que ela é fulminante, né? E é um depoimento muito bonito, quer dizer, é possível, né? É possível de você não perder as esperanças e de você realmente achar a solução e achar a cura, e mesmo em casos que possam ser um pouco mais frequentes, né? Entende? Dr. Rafael, farmacêutico, pós-doutorado, pesquisa clínica com foco em câncer de mama na França e na Irlanda. Isso. Né? Então, uma opinião sua aqui é muito bem-vinda sobre esse problema que assola não só o Brasil, mas todo o globo, né? O câncer é uma doença extremamente contemporânea. E eu gostaria um pouco que você falasse um pouco tanto da sua bagagem, né, quanto também dessas suas linhas de pesquisa e informações gerais, assim, né, sobretudo, como que a gente pode identificar esse problema, né, qual que é a melhor maneira e qual que é a melhor maneira da gente tratar um problema como esse, né. Com várias perguntas numa só, desculpe, mas são muitas dúvidas que vão surgindo. Então, primeiramente, uma boa noite a todos, é um prazer enorme de estar aqui conversando com vocês, o convite. O depoimento da Kátia, eu falo que é bonito de você ouvir a superação de uma pessoa e ela ainda incentivar outras pessoas, sejam elas homens ou mulheres. O câncer de mama também tem 1% em homens, né? Vamos pensar aqui na ocorrência dessa doença, mas que nós, profissionais da área da saúde, qual é o nosso papel? Não só falar sobre a doença, mas eu pego muito no pé dos meus alunos. Eu sou professor universitário em instituições de ensino superior aqui de Curitiba, para os cursos da área da saúde, onde eu falo para os meus alunos de que é importante você ser profissional da área de saúde, ter o seu diploma. Sou farmacêutico, sou médico, sou psicólogo, fisioterapeuta, mas e o seu lado humano? Você vai lidar com o paciente. O paciente tem a dor dele. Sim. E como você vai poder tirar essa dor dele? Não é só o tratar. Ouvir ele. Ser o braço direito dele, porque muitas vezes você até nem quer conversar com a tua família, tua família já está sofrendo ali com você ainda segura muitas vezes o pé para não falar com a sua família. Com quem que você vai conversar? Com o profissional da área de saúde. E muitas vezes o lado ético é muito forte. O lado ético, o lado ser humano do profissional da área de saúde. Sim. Então, eu trabalhei com farmacêutico, mas
Eu sou farmacêutico, melhor dizendo, com um doutorado em ciências da saúde. Eu trabalhei com hanseníase, a antiga lepra, né? Que aqui no Brasil a gente é o segundo país no mundo com o maior número de casos. Mas eu tive uma oportunidade de ir para fora do Brasil por 2 anos. Então, eu fiquei 1 ano e meio na França e mais 6 meses na Irlanda trabalhando com pesquisa clínica, né? Nós estávamos testando um novo composto para tratamento de câncer, com foco principalmente em câncer de mama. Então, você lidar com a doença câncer, quando a gente fala câncer, exatamente como a Kátia falou. Você pensa a primeira coisa, morte. Mas não é. Graças a Deus, a medicina evoluiu nos últimos anos. Então, a gente pode pensar muito bem que a palavra câncer, ela assusta. Porém, se você é uma pessoa que faz exames periódicos, como a Kátia falou, você buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião, de você fazer... ter um bom acompanhamento médico, e as mulheres são campeãs nisso, até vou trazer daqui a pouco esses dados que você mencionou agora há pouco, você pode ter aí uma chance de 95% de cura. Então, se você pega algo no começo, é fácil de se tratar, fácil no sentido, né, de você não ter aquela piora clínica. E como você vai lidar não só com a palavra câncer, o diagnóstico, até o tratamento e a sua cura. Tem todo um processo, não é um processo simples. Então, o câncer, a gente tem que entender que, como qualquer outra doença, existem 200 tipos de câncer. O câncer de mama não é só toda a mama que pega, são diferentes regiões anatômicas que a gente pensa, né? Que a gente tem diferentes localidades, e cada uma delas pode ter uma ocorrência, uma manifestação que a gente chama aparecimento diferente. Sim. Então, vou até dar o exemplo da hanseníase. Eu tenho um paciente com hanseníase que tem uma lesão de pele, mas outros com inúmeras lesões de pele. Por que isso? É a mesma bactéria. Mas eu posso pegar uma mulher com câncer de mama em um determinado ponto e ter outra com o mesmo tipo de câncer no mesmo ponto. Por que ela responde de diferentes maneiras? Tanto a doença como ao tratamento. Então, a gente não pode generalizar, tomar muito cuidado em generalizar a doença. É que entram 3 fatores, né? O corpo, o tratamento e o próprio avanço da doença. Exatamente. A gente tem que pensar sempre, eu falo para os meus alunos, que eu dou aula de farmacologia, quando nós vamos estudar um determinado assunto, eu trabalho como se fosse um tripé na área da saúde. Eu tenho que entender fisiologia humana. Eu tenho que entender quais são os meus sistemas fisiológicos, por exemplo, sistema imunológico, sistema musculoesquelético, por exemplo. Mas aí eu tenho que entender, além do sistema fisiológico, eu tenho que entender qual doença afeta esse sistema fisiológico. Consequentemente, se eu entendo qual é a doença, como ela se comporta, não é sempre igual, eu sei qual é a melhor terapia para o meu paciente. Então, no câncer de mama, eu tenho que pensar na mulher ou no homem, como está a fisiologia, qual é a localização, como ele está de saúde, tanto física como mental, para que eu possa melhor direcionar o tratamento. A Kátia comentou mesmo assim, também o câncer, o tratamento, a quimioterapia, como é agressiva. Mas nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Tem pacientes que eu já trabalhei no Erasmo um tempo, e tinha pacientes que eu falava, eu não vou fazer quimioterapia porque eu conheço uma pessoa que fez e ficou muito ruim, eu prefiro ficar assim. O nosso papel é lembrar. Você pode tomar uma aspirina, eu posso tomar aspirina e a gente vai responder de diferentes maneiras. Eu já falei isso algumas vezes já. Então, a gente tem que pensar assim, não é generalizando a doença, nem generalizar o tratamento. Cada paciente é um caso diferente, cada característica é diferente, a manifestação é diferente, de sinal e sintoma é diferente. Então, você entender a doença é importante, mas você olhar o seu paciente também é mais importante ainda. Sim. Importante essa relação que você traz aqui, até um pouco como se fosse uma relação quase que sacerdotal, né? Da confiança que o médico vai ter do paciente. Muitas vezes o paciente vai ter que falar com o médico e desabafar coisas do íntimo, que às vezes pode até não falar com a própria família. E que o médico vai ter que saber lidar com a dor desse paciente, a dor psicológica, a dor de trauma, né? E também saber tratar com os familiares, né? Saber passar a informação. Isso é muito importante. Então, você ter o diploma não é o suficiente. Você tem que saber lidar e explicar isso, sabe? Eu até falo brincando com os alunos. Você falar eu brinco com a área de direito. Você fala com alguém que é formado em direito ou está estudando direito, você de vez em quando pensa que você é um analfabeto. Você fala, meu Deus, o que ele está falando? O juridiquês. Entre nós, a gente tem que conversar o juridiquês na área da saúde. Sim.
Você pode falar o juridiquês com o familiar? Sim, mas saiba falar a linguagem das pessoas. Então, eu vou trazer um dado. 7% do Brasil tem ensino superior. 7%. Quantos desses são profissionais da área de saúde? Quantos desses são bons profissionais da área de saúde? Então, não é que você tenha 1 milhão de diplomas, você é o profissional perfeito. É você saber se comunicar. Então, você trazer o que é o câncer, que é uma doença de diferentes, tem 200 tipos, como mencionei anteriormente, mas você saber que a gente tem um processo como nós, de começo, meio e fim. A célula lá dentro de nós tem um começo, meio e fim. Ela nasce, se multiplica e morre. Mas não sabemos por que esse processo lá dentro, em algum determinado local do nosso corpo, não se faz esse comportamento. É como se fosse a rua aqui na frente do estúdio. A via é 60 km por hora. O que é o normal? Seguimos o tempo inteiro a 60 km por hora. Mas, de repente, não sabemos por quê, pegamos um carro desgovernado, que em vez de estar andando a 60, anda a 120 e começa a causar danos. Então, esse processo, essa célula não morre, ela se multiplica de forma acelerada e forma aquela massa tumoral. Hoje, nesse exato momento, todos nós estamos tendo desenvolvimento de um tumor. Eu tô, você tá, todo mundo tá. Mas por que a gente não tem esse desenvolvimento desse tumor? Porque o nosso próprio organismo tem maneiras naturais de se eliminar com isso. Por exemplo, aquelas células de defesa que a gente estuda na área da saúde, ou talvez vocês tenham feito um hemograma algum dia na vida, e tá lá aqueles linfócitos, todas aquelas glóbulos brancos, que são os leucócitos. Cada uma delas tem a sua função de matar diferentes agentes agressores. Os tumores são um caso desse. Então, quando a célula formou um tumor ali nesse exato momento, por que ele não foi para frente? Porque, felizmente, um desses glóbulos brancos, ou leucócitos, células de defesa, foi lá e dizimou esse tumor. Só que, obviamente, o nosso organismo hoje, dependendo ali com 10, 20, 30, 40 anos, está no auge. E com o passar do tempo, ele vai perdendo isso. Então, essa função de poder funcionar naturalmente vai se perdendo com o tempo. E aí, você tem um aumento de chance de ter doenças, até mesmo desenvolvimento de câncer. Sim. Você estava comentando brevemente comigo, eu fiquei bem curioso sobre o efeito Angelina Jolie. Sim. Para quem o pessoal aí de casa que está vendo no celular, Angelina Jolie é aquela famosa atriz, né? Mas por que efeito Angelina Jolie? Porque hoje o diagnóstico do câncer de mama, a gente pode fazer o autoexame, o clássico, a mamografia, que é super indicada. Existem inúmeros testes. Porém, hoje nós já temos alguns anos, melhor dizendo, a evolução da genética no diagnóstico de previsão de risco de uma determinada doença, como, por exemplo, a genética para o câncer de mama. Existem 2 genes muito clássicos que a gente chama na área da saúde, chamado BRCA1. BRCA1 e BRCA2. O que seria isso? O BR de inglês breast, seio, e o CA, cancer. Então, seio, câncer de mama. Esses 2 marcadores já são muito caracterizados na área de saúde de risco para câncer de mama e de ovário. E a Angelina Jolie, por incrível que pareça, ela fez, acho que em 2014, salvo me engano, aqui o ano, em 2014 ela fez esse teste. Por quê? Ela tinha um histórico familiar de 8 parentes com câncer. A mãe tinha morrido de câncer de mama, a tia tinha morrido de câncer de mama e a avó também. E aí ela ligou um alerta e falou, pera lá, então vou fazer um teste genético. Naquela época era muito caro, hoje já está começando a ficar um pouco mais acessível. É caro, mas não tão caro como antes. E ela descobriu que ela tinha um risco de 87% de chance de ter câncer de mama e 50% de câncer de ovário. O que ela fez? Ela fez uma medida muito drástica, que foi uma dupla mastectomia preventiva. Ela tirou logo as mamas. E depois, acho que 2 anos depois, ela fez a retirada dos ovários e das trompas. Então, houve um efeito Angelina Jolie, naquela época que estávamos se começando os diagnósticos por genética, auxílio da genética. Houve aquele efeito Angelina Jolie. Todo mundo queria fazer esses mesmos testes e como fazer verificar essa ocorrência. Sim. Hoje você pode fazer esse mesmo exame aqui no Brasil, tranquilamente, e até mesmo, não tenho dinheiro para pagar. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela, desde que você comprove que você tem um histórico familiar, ela pode fazer para você. Então tem esse fator de você poder fazer essa busca mais aprofundada, de você olhar lá dentro de você, na informação genética sua, o que você tem ou não tem. Um risco. Mas, de novo, é um risco, não quer dizer que ela vai ter. Esse é até uma pergunta que eu gostaria de fazer dentro desse efeito Angelina Jolie, porque toda mulher, ela sempre vai ter a boa vaidade, né? E vocês fazem parte disso, né?
Então, de descobrir de antemão que você tem uma alta porcentagem de contrair, mas você não contraiu, e seria indicado a remoção total ou não? Claro que varia de caso para caso, né? Mas Sim. em linhas gerais, assim... Esse é um grande debate na área da saúde de qual a melhor medida a ser tomada. Mas isso é uma decisão própria do médico com a paciente. Sim, então, caso a caso. Caso a caso. Então, a gente tem que investigar caso a caso. Eu até falo que até o mesmo tratamento de um câncer, você não pode generalizar, você tem que olhar caso a caso. Sim. Como está o seu paciente naquele momento, física, mentalmente, qual é a localização do tumor, como o tumor está. Então, a gente tem que pensar qual a melhor medida. Então, a melhor medida vai ser aquela que o seu profissional da área de saúde que está te acompanhando, está fazendo o teu processo de tratamento, ele vai tomar a decisão junto com o seu paciente. Então, são os dois que tem que fechar um ciclo de qual é a melhor decisão a ser feita. Houve um grande debate, sim, na época. Sim, imagino, né? Porque até no contexto 2014, 2015, eu lembro dessa notícia, né? O Facebook era a rede social que bombava, né? Então aquilo ali verbalizou bastante, Twitter também, né? O antigo Twitter. A gente vendo aqui a Kátia falar, ela faz exames com frequência, né? Sempre tem esse monitoramento de perto, então ela consegue até ser muito mais objetiva, incisiva e combativa com relação a quando pinta algum problema de tumor, de nódulo, né? Questão de exames e autoexames com relação ao câncer de mama. Você, como farmacêutico, teria alguma recomendação assim de linhas gerais? Olha, veja, o ideal é uma mulher nessa fase dos 30 aos 40, ou dos 40 aos 50 fazer tantos exames, ou tem aquele autoexame. O que você pensaria assim? Por exemplo, uma coisa muito importante no câncer de mama, bem como nós estamos já chegando no mês de novembro, né, o Novembro Azul, câncer de próstata. Sim. O autocuidado, eu falo que as mulheres dão de 10 a 0, dão de lavada nos homens com relação aos exames, né? Sim. Então, até mesmo nós profissionais da área de saúde, muitas vezes a gente tem a tendência de achar que a gente sabe tudo, mas não sabe nada. Nessa hora a gente fala, tem que baixar um pouquinho a bola e aprender bastante sobre isso. Então, a mulher, ela, por exemplo, a própria Sociedade Global de Câncer diz que 1 a cada 5 pessoas no mundo vão ter câncer. 1 a cada 5 pessoas. O último relatório da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, deu aproximadamente 20 milhões de pessoas no mundo. Será que esse dado bate? Ou é uma subnotificação? O que é uma subnotificação? Nós não estamos tendo acesso, ou as pessoas não estão tendo acesso ao tratamento, ao diagnóstico correto, muitas vezes porque mora numa grande distância, ou nem morre, nem sabe o que tem, ainda mais ainda em 2024, acredita, ainda tem muito isso. Então, pensar 20 milhões de casos de câncer no mundo todo. Só de câncer de mama foi 2,3 milhões. Por quê? Novamente, as mulheres são as que mais se cuidam. Elas têm essa tendência de ter como você mesmo disse, um autocuidado, ela ter essa estética e ela se cuidar mais. Então, o autoexame é muito importante. Então, ela fazer esse autoexame muitas vezes ali no chuveiro, a mulher se conhecer. Eu falo isso para os alunos quando a gente vai dar aula de anatomia, eu falo, gente, a gente tem que conhecer o nosso próprio corpo para quando a gente perceber alguma coisa estranha, a gente falar, opa, tem alguma coisa diferente aqui. O que eu tenho que fazer? Buscar ajuda o mais cedo possível. Por quê? O mês de outubro ele é conhecido como o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Mas não é só outubro. É o ano todo. É o ano todo. Então, a medida de prevenção começa em outubro. Acabou outubro, então não vou fazer mais exame. Não. Para. Começa em outubro e vai terminar no final do outro outubro. É o ano todo. Mesma coisa para o câncer de próstata e os demais tipos de doença. Hoje é até legal que eu falo que na área de saúde cada doença tem um mês específico e uma cor diferente. A hanseníase tem um janeiro roxo, por exemplo. Sim. Então, eu falo para os alunos e para qualquer pessoa que esteja assistindo que busque sempre o autoexame e, como você mesma disse, estava fundo, continue fazendo os outros exames como mamografia, como outros exames de biópsia, se for o caso, para que você não deixe essa doença se prolongar e, por exemplo, aí a bomba estourar. Então, é muito importante esse acompanhamento do paciente, esse cuidado com o paciente, bem como do profissional da saúde. Então, até falo para muitas pessoas, não adianta você só fazer a sua parte se o paciente não fizer a parte dele. Por exemplo, fisioterapia.
Você Sim. estourou o joelho, mas se você não fizer os exercícios que o fisioterapeuta te recomendar em casa, não vai adiantar de nada. Você vai lá 2 vezes na semana, você vai levar muito mais meses para se recuperar. Então, câncer de mama, ele começa em outubro e termina no outro outubro. São 365 dias de autocuidado e autopreservação. E as mulheres dão de 10 a 0 nos homens com relação a isso. Então, novembro azul tá chegando aí, a mesma coisa. Começa em novembro, termina no outro novembro. Os homens têm que se vencer um preconceito, né? Até faço uma brincadeira com os meus alunos. Quando trabalhava no hospital, tinha um preconceito muito forte, eu falava para eles, quer tirar o preconceito da pessoa? Bate forte no psicológico. Uhum. É só você que vai sofrer ou tua família vai sofrer? Uhum. Os teus verdadeiros amigos, como você mesmo falou, vão sofrer. Então, Sim. quer quebrar um gelo também? Faz uma brincadeira. Custa muito ficar 5 segundos na posição de frango assado? Uhum. Então, você faz essa brincadeira, você quebra o gelo com o paciente, bate um pouquinho forte no psicológico dele, mas a conscientização, o autocuidado e buscar a ajuda de um profissional da área de saúde qualificado é de suma importância. Dentro desses casos apontados aqui, o depoimento da Kátia é crucial. O nódulo dela tinha 1,5 centímetro. Mais ou menos, aham. Foi questão de quanto tempo que ele ficou em 3 centímetros? Foi novembro, dezembro, 1 mês e meio, mais ou menos. mês e ele meio. cresceu bastante. Mas eu ainda acho que, agora você falando, né? Nós mulheres, a gente procura antes. Eu comecei a ficar rouca. E, como tava jogos, alguma coisa assim, eu falei, né? Uhum. Até a médica perguntou para mim, você sentiu alguma diferença? Dor de garganta, assim? Eu falei, não. Aí eu fico pegando assim, não. Dela bem assim, rouquidão. Eu falei, sim, desde o começo do ano. Então, a importância que você falou da gente se conhecer o corpo da gente. E eu achei estranho mesmo, né? Mas, nossa, tô ficando rouca toda hora. Como o nódulo já tá pegando ali as cordas vocais, né? Daí, uma hora dá uma desafinada, parece tá mudando de voz. Uhum. E essa importância que você falou da gente conhecer o corpo da gente, né? Ele já me deu um clique. E tanto que era para eu, agora mais pro final do ano, fazer esses exames. Sim. E na endócrina pediu os exames. Daí eu falei, não, acho que eu vou agora, tô ficando muito rouca. Uhum. E eu fui. Então, que nem a médica falou, é o começo, né? É 1,3 ali que dá para ser retirado na cirurgia, vai ser retirado na cirurgia. E um parênteses, você falou dos profissionais. Graças a Deus, eu encontrei um médico, um oncologista, dentro de São Vicente. Ele, não falo que ele foi um pai, porque ele é mais novo do que eu. Eu tenho ele no meu Face, no meu Instagram, ele é mais novo que eu. Mas pense num ser humano. Ele não é médico, ele é um super ser humano. Bacana. Assim, ele abriu as portas do consultório dele para mim e para o meu marido. Uhum. Ele não me atendia enquanto o Paulo não chegasse. Uhum. Mas não é coisa assim de médico, porque vou ficar sozinha com ela. Não. Ele tinha toda uma resenha, ele conversava sobre futebol. Ele ficava ali, tipo, já cheguei a ficar 1 hora quase, dentro do consultório dele. Sim. E ele conversava sobre futebol, conversava, daí perguntava para mim, depois ele ia lá, mostrava para o Paulo como que era, como que ia ser, quando ia a cirurgia ele chamava o Paulo lá, sabe? Então, assim, ele teve todo aquele cuidado comigo e com o Paulo. Uhum. Aí ele, várias vezes ele pediu para eu levar minha filha, para ela conversar com ela, sabe? Só que nunca deu. Mas, assim, a gente falando de profissional, infelizmente ele não está mais dentro do meu plano de saúde, né? Parece que foi certinho. Terminei de fazer o tratamento, ele saiu. Ele saiu, não, acho que precisou sair, não sei como que funciona, né? Sim. E tanto que eu tenho ele no meu WhatsApp, mando mensagem sempre, a gente sempre conversa, tem pergunta do Paulo. E agora, quando saiu, apareceu os nódulos, tal, eu mandei para ele, toda preocupada. Falei, e agora? Você não está mais dentro do São Vicente, quem que vai me atender, né? Ele falou, a doutora tal é um amor, vai lá e converse com ela. Daí já liguei no São Vicente, e realmente... É aquela médica que fica te abraçando todo momento. Ela viu que eu estava nervosa. De novo, eu falava de novo. E estava sozinha, porque o meu marido começou a trabalhar agora, né? Ele começou a trabalhar, pegou uma empresa agora. E falei, não posso tirar ele do trabalho para ficar me acompanhando, né? Sim. Daí eu fui sozinha e tal. E ela toda hora me abraçando, e vem, e abraça quando entra, abraça quando sai, e conversa, e pega na mão. Aí eu falei para ela assim, ai, doutora, coisa que eu nunca fiz foi ficar abrindo
no YouTube como que é a cirurgia. Nunca. E agora fala que me deu um ar na cabeça. Dela, você quer ver? Ela puxou o computador dela assim. Eu não queria ver. Daí ela, você quer ver? Então vai ser assim, 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 assado, assim. Daí, já quebra o medo, nossa, né? agora ela foi mal. Mas, olha, é uma querida. Tanto que ela quer me atender, vai me atender dentro de um outro consultório para poder marcar a cirurgia, para eu já poder sair de lá com tudo liberado. Então, você sente a diferença daquele primeiro médico que eu fui lá dentro do Erasto, o jeito que ele falou comigo, eu toda preocupada, com medo, né? Como ele falou comigo, que nem as pessoas falam assim, Kátia, mas lá dentro do Erasto tem coisas piores do que... Sim, mas o meu não é pior do que o dela, e o dela não é pior do que o meu. Cada um está vivendo o seu. O seu momento é a tua dor, né? Isso. O teu... Tanto que esses dias eu tive médico dentro do Erasto, que é uma... Fui para cá, uma endocrinologista. Eu entro ali no portão. Pode parecer, né, bobeira. Eu passei mal. Eu falei para o Paulo, falei assim, eu não estou passando bem. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir entrar. E eu não consegui. Daí ele, calma, você foi passando, entrei lá, me consultei rápido, não vi a hora de sair. Parece que ficou um trauma, alguma coisa assim. E olha que eu nem cheguei a fazer tratamento lá. Aquele mal-estar, assim. A sensação que eu ia ter um desmaio ali. Daí eu falei, não consigo, tiver que marcar. Ainda bem que meu plano cobre outros lugares, né, outros hospitais, clínica. Vou fazer a cirurgia agora de novo no São Vicente. Então, eu já me sinto bem lá, me sinto acolhida, né, principalmente com essa médica, tal, com o meu antigo. Então, eu falei assim, pode ser coisa da minha cabeça ou não, mas... infelizmente, ali eu não consigo entrar, devido como eu fui tratada. Sim. Poderia ser nada mesmo, né, que nem ele falou, ou poderia ser, infelizmente, o jeito que ele me tratou, como te criou esse bloqueio. Existem médicos e médicos. E o mental, a força mental do paciente é muito forte. Eu falo para muita gente, o salário muitas vezes não importa, mas a tua saúde mental no trabalho, no teu dia a dia, como você está no seu dia a dia, no teu lado pessoal, isso influencia em tudo. Bastante. Então, ter um profissional assim do seu lado que te ajude, isso faz diferença. Então, a indicação eu falo para muitos alunos meus. Na área da medicina eu acho bonito isso quando o profissional médico ele não tem medo de indicar, ele fala, olha, esse aqui você vai estar em boas mãos. Em algumas outras profissões você não vê isso acontecer. Não vê. Então, isso é muito bom porque você passa segurança para o teu paciente, para a tua paciente, no caso da Kátia, de que, olha, eu posso não te atender hoje, mas você vai estar em boas mãos. Então, Sim. Já me deu aquela segurança. Antes de conhecer ela, eu já fui com aquela segurança, né? Claro, fui com medo, estava, né, nervosa, tudo, mas ela me acolheu. Ainda mais quando eu falei, o doutor... Ela já deu um sorrisão e tal, me acolheu bem e eu estou um pouco mais segura, né? Em relação à cirurgia, estou segura. Que ela fez eu ver tudo que eu não queria ver. Mas, assim, eu falei, agora eu estou... quando você vai marcar? Eu não estou pensando em marcar, não estou pensando na cirurgia. Só estou pensando em acordar da cirurgia e falar, passou. Passou. Mais uma vez, passou. Sim. Sabe, só esse que hoje eu estou pensando só nisso. Sim. Todo mundo, quando que você vai marcar? Quando que você vai marcar? Semana que vem eu vou lá no doutor, a gente vai marcar. Para quando? Falei, não sei. Não sei ainda. Ela vai marcar, eu quero num sábado, porque daí meu marido pode me acompanhar, que ele não trabalha, né? E falei assim, e ela faz nas quartas e no sábado, ela faz cirurgia, eu já falei para ela, eu quero no sábado, porque meu marido pode me acompanhar. E eu só penso assim, acordar naquele pós-operatório, naquela sala gelada, horrível, que eu odeio aquilo, odeio aquele cheiro. Tá, pronto, passou. Comer uma gelatina sem gosto. Vou ficar um bom tempinho, né? Comendo. É bom. Faz bem, né? Vai fazer uma dieta forçada. É bom. A sopinha. Gente, estamos chegando aqui ao final, que a gente está com o horário um pouquinho mais limitado hoje, mas, como de costume, loja Oceânica e loja Paraná Clube, Kátia, para você, tá? Nosso convidado aqui sempre sai com um brinde. Opa, muito obrigado. Aqui. E temos aqui, copo dos 31 anos aí da Fúria Independente. Alô, pessoal. Peguem os seus, hein? Peguem os seus. E um pra cada aqui, Obrigada. Muito obrigado. Uma pequena lembrancinha em agradecimento por vocês estarem aqui conosco, tá? Tua história de vida, de formação, de ensino, muito boa. Acho que esclareceu bastante pro pessoal. Kátia, tua história de vida, de superação.
mostra o exemplo de que, cara, é aquilo que ele falou, o câncer não é aquela fatalidade, né? Contrair e vou morrer. Sim. Não, é possível dele ser curado, de ser superado, né? E que a identificação mais precoce ajuda muito mais no tratamento, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Eu que agradeço. Não, eu que agradeço a confiança e ouvir a tua história. E tem que ser, que nem a gente estava falando, né? Antes da live, de quebrar barreiras, mostrar para outras pessoas, independente de torcida, independente de qualquer crença, que você tem uma luz no fim do túnel em toda a situação. E ter a história dela e mostrar que os profissionais da área de saúde, bons profissionais da área de saúde de informação e os que estão ativos, vão fazer a diferença e você vai ver que vai passar por tudo. Você pode ter certeza disso. Obrigada. Quero agradecer a você, ao nosso presidente Neguinho. Obrigada. Ele me convenceu, eu estava meio resistindo. Aí chega uma hora que você fala assim, não, eu quero esquecer um pouco, sabe? Mas é como a gente fala, né? Eu estou mostrando o que eu passei. Claro que nenhum é igual ao outro, mas eu tive um apoio, eu tenho um apoio da minha bateria, da minha torcida, da minha família. Eu tenho esse apoio e não desistir, ter fé, não largar a mão de ninguém, que às vezes a gente quer largar a mão de todo mundo, e ir em frente, que se pegar no comecinho, como o de mama, como o de útero que eu tive, que foi retirado do meu útero, e agora é esse que a gente pegou no comecinho, eu tenho fé também que já estou livre, salva deles. É só mais uma fase. Agradecer a vocês, tá bom? Por essa oportunidade de estar levando um pouquinho para essas mulheres aí, da nossa torcida, né? Fazer o autoexame, ou fazer os exames mesmo, que eu não achei o meu autoexame, né? Que não tinha nem como, ele estava bem escondido. Mas ir atrás de exame, tem direito, vai lá no posto, ou vai no seu médico e fazer tudo certinho que no final vai dar certo. Certeza. Vai dar certo, sim. Fazer exames, fazer autoexame, identificar e se cuidar. Mulherada, independente de torcida, independente de crenças, famílias, homens, acompanhem suas mulheres, não abandonem, tá? Não façam isso. Rapaziada, obrigado, tamo junto. Valeu, Fúria!